Agora há pouco a gente teve, né, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio, Serviço, no programa da Ana Maria Braga, no Mais Você, né, na TV Globo. Né? Ele ainda está falando lá no Mais Você. Né? E o Mais Você ele é um programa voltado para um público, né? A própria Globo coloca um público voltado eminentemente feminino, um público de donas de casa, pessoas normalmente que não estão discutindo política nem economia, estão discutindo. Então, foi culinária, família, filhos, as dificuldades do dia a dia, né? E aí ele foi para lá e está falando sobre o tarifaço, né? Como é que você analisa essa opção do vice-presidente? Foi um acerto? Ah, é golaço, né? Isso é coisa de quem está compreendendo a natureza do momento. Enquanto está lá o PT discutindo com o Sidônio Palmeira como é que vão descobrir a quadratura do círculo do marketing, o Alckmin vai falar com as donas de casa, no programa da Ana Maria Braga. Então, ele está vivendo um momento muito inusitado, porque até algumas semanas discutia-se a hipótese, inclusive na cúpula do PT, discutia-se a hipótese de substituir o Alckmin na chapa de 2026. Expurgar o Alckmin da chapa presidencial, empurrando-o para alguma disputa em São Paulo, ou para governador, ou para senador, para abrir espaço em composições com o Centrão. Agora, vai haver agora um encontro nesse final de semana do PT e já se dá como fato consumado a decisão do Lula de manter o Alckmin na chapa. O Alckmin, nessa guerra comercial, política com os Estados Unidos, ele se destacou muito, porque foi a voz moderada no epicentro da crise. Era o responsável pela negociação, foi o personagem que recebeu empresários, inclusive empresários de viés bolsonarista, caíram todos no colo do Alckmin, foram lá discutir como fazer para preservar setores como o agronegócio, setores como a própria Embraer teve lá com o Alckmin, empresas Big Tech estiveram com o Alckmin, todos saíram elogiando o caráter, a temperança do Alckmin, o caráter moderado dele, e agora o PT está dando de barato que ele vai permanecer na chapa, deve ser mencionado, inclusive, em resolução, que vai ser aprovada nesse final de semana. Vai ter um encontro do PT, começa nesta sexta, vai até o domingo, para marcar a posse do novo presidente do partido, Edinho Silva, da nova diretoria do PT, e vai se aprovar ali uma resolução. E esse assunto, o tarifaço do Trump, essa ameaça à soberania nacional, isso vai ser mencionado na resolução que o partido vai aprovar nesse final de semana. E está lá o Alckmin, nesse contexto, já consolidado como uma peça imutável na chapa presidencial de 2026. Então ele está realmente surfando um momento, para ele, muito positivo. Ele teve um papel relevante na crise, continuará tendo, porque a negociação não foi interrompida. Agora, essa aparição dele na Ana Maria Braga, isso de fato é coisa de craque, é coisa de quem sabe que este é o momento de conversar, não com o polo radicalizado à esquerda, nem com o polo radicalizado à direita, mas conversar com o centro, com essa senhorinha que está em casa ali preparando o almoço, enquanto assiste o programa predileto na TV, em horário matutino. Realmente coisa de craque, Sakamoto. Vai para um rápido intervalo para quem está acompanhando a gente na TV. Quem está na internet continua, que eu vou pedir uma análise do nosso colega Walter Mairovich. Aliás, antes disso, pode botar na tela uma coisa, só para fazer um comentário, né? Aí, ó, a meia do vice-presidente Alckmin. Coffee, cafezinho, né? É interessante porque quem acompanha e cobre a política sabe que as meias do Alckmin têm passado por um processo de marketing, inclusive, né? A gente tem visto as meias dele mandando mensagens, né? Porque a figura do Alckmin é uma figura historicamente
mais sisuda, né? Aquela coisa, sabe, da pessoa super certinha, né? Governador várias vezes em São Paulo, tudo isso mais, do político mais tradicional. E ele passou por, inclusive, uma reorganização de imagem usando redes sociais e as meias dele estavam sempre presentes nisso.